Gente, hoje, né, a nossa videoaula vai ser de geografia e nela nós vamos estudar um pouco da geografia e o capitalismo com o Chainsaw Man. Sim, exatamente isso. Enfim, bora dar uns amarrados aqui e no final vai ter três questãozinhas, tá? Bem simples, mas eu vou responder caso você não saiba, né? Vai que. Mas vai ser tudo baseado no que eu vou falar no vídeo de hoje. Enfim, bora pro vídeo, né? Enfim, antes de ir pro vídeo, né, eu tenho que explicar algumas coisas antes, né, claro, pra vocês não ficar tão perdidos, né? Enfim, até porque isso é uma videoaula, né, pô? Tem que explicar as coisas, né? Bora falar um pouco aqui sobre a obra que nós vamos falar dela, né? Chainsaw Man é uma série de animes e mangá criada por Tatsumi Fujimoto que segue a história de Denji, um jovem que vive uma vida miserável trabalhando como caçador de demônios para pagar a dívida de seu pai morto. Após ser traído e morto, Denji faz um pacto com o cachorro demônio Pochita e se torna um híbrido humano e demônio, com essa capacidade de transformar seu corpo em motosserra. Ele se junta à divisão de segurança pública para caçar demônios, basicamente sobre isso, pensamento. Agora bora para o assunto de geografia, né? Bora explicar primeiro o que é o capitalismo, né? O capitalismo é um sistema econômico onde a maior parte da produção, ou seja, fábricas, terras e ferramentas, pertence a pessoas privadas, não ao governo. O objetivo principal é a busca pelo lucro através do livre mercado. E bora falar um pouco aqui agora sobre o que é o DIT, né? O DIT é a Divisão Internacional do Trabalho. Países se especializam em produzir coisas diferentes no mundo. Por exemplo, um país se especializa em tirar matéria-prima, né? No caso, seria o proletário do planeta, né? E aí vai outro em fazer tecnologia, a elite. Bora falar um pouco agora sobre acumulação de capital. A acumulação de capital é o processo de pegar lucro de hoje e revestir para gerar mais lucro amanhã. É a engrenagem que faz o capitalismo crescer sem parar. Vou explicar o conceito de mais-valia. É a diferença do que o trabalhador produz para o que ele recebe. Um exemplo, né? Digamos que você produz um sapato que ele custa R$50, mas você recebe apenas 10. Essa diferença é o mais-valia, mais vale, sei lá como é que fala. Enfim, bora logo pro vídeo. A obra de Tatsumi Fujimoto vai além da ação shonen, apresentando um cenário de disputa global por recursos estratégicos de poder que, na lógica capitalista e geopolítica, são análogas à mercadoria vitais. Bora pro nosso primeiro tópico, né? O recurso estratégico e a nova divisão internacional do trabalho, o famoso DIT, né? Bora começar pelo conceito geográfico. Em geografia econômica, a DIT refere-se à especialização produtiva dos países. No capitalismo, nações buscam recursos, matérias-primas e mercadorias e mercados maximizar o lucro e o poder. Bora fazer uma análise com isso aqui em Chainsaw Man, né? O demônio motosserra, no caso seria a mercadoria mais valiosa do planeta, né? Na obra nós temos muito essa ligação. E nós sim podemos fazer, sabe? Uma ligação do Pochita, né? Com a Amazônia. Sim, no contexto geopolítico, daria para assimilar um pouco, né? Até porque todo mundo quer, os Estados Unidos também, principalmente a Rússia, né? Quer esse coração, né? No caso, nós poderíamos linkar com a Amazônia, no contexto geopolítico. Sim, dá para fazer isso de boa, tá? A disputa geopolítica. Grandes potências como a União Soviética e os Estados Unidos, na história, né? De Chainsaw Man, eles enviam agentes e assassinos para tentar capturar ou controlar esse recurso no território japonês, sabe? O Japão se torna um espaço geopolítico central de conflitos, tornando-se um território nacional soberano em um campo de batalha alvo de potências globais que buscam a hegemonia através da posse desse supercapital, né? Que no caso seria o nosso Pochitazinho, né? Eles exploram os trabalhadores, né? No caso o nosso proletariado, os nossos caçadores, para extrair e controlar esses recursos. Que os recursos na história de Chainsaw Man são os demônios, entendeu? No caso fica até algo meio engraçado assim, né? Os demônios, eles são eles fazem contrato, entendeu? Os contratos dele não podem ser descumpridos, né? Até porque se acontecer isso, ele morre, né? E a Power faz até uma piada disso, né? Os humanos mentem, os demônios não. Então, tem essa crítica social foda aí, solta de graça, assim, na nossa cara, né? E é interessante pensar nessa ideia de contrato, sabe? E a exploração que ocorre no trabalho. Eles vendem sua força de trabalho de alto risco em troca de uns salários e necessidades básicas, né? E isso acaba ilustrando a relação de exploração inerente ao capitalismo. Como eu disse já, né? O território e a geopolítica da hegemonia. O território é o espaço geográfico definido e delimitado por relações de poder, políticas, econômicas e sociais. A hegemonia é o domínio, pode ser político, militar e econômico de um estado sobre os outros. Numa análise em Chainsaw Man, o controle territorial poderia ser a Makima, sabe? Como um demônio de controle e agente do governo japonês. Exerce o controle territorial, não apenas sobre o espaço físico,
mas sobre os corpos e a vontade dos outros, né? Seu contrato com o primeiro-ministro japonês, que transforma qualquer dano a ela em doenças ou desastres naturais para o povo japonês, acaba transformando o corpo social e a população em uma moeda de troca, em uma muralha de defesa, garantindo a sua intocabilidade e o domínio do Estado, né? E a guerra, agora bora para a guerra e as fragmentação. A luta pelo demônio das armas e pelo motosserra envolve a fragmentação do território e a entrada de agentes internacionais, como a Rússia, que é representada pela Reis, americanos e o Papai Noel da Alemanha, entendeu? Bora para a geopolítica. Isso, na obra de Chainsaw Man, simula a Guerra Fria ou a disputa por áreas de influência. A nação que controla a arma definitiva ou recurso vital tem a chave para a hegemonia global, estabelecendo uma nova ordem mundial. A geografia do poder se manifesta, né, na tentativa de dominar os locais onde os recursos, no caso, os demônios, parecem ou são controlados. Enfim, bora pro nosso último tópico, que vai ser o terceiro, né? E o mais grandezinho aqui, né? Mas tá dando pra entender, gente. Na obra de Chainsaw Man, nós temos muito essa crítica ao capitalismo e também nós temos referências como a Guerra Fria, né? Enfim, acaba linkando muito. E também tem muita crítica aos Estados Unidos, né? Em Chainsaw Man, o Demônio das Armas, ele fez um contrato com, se não me engano, o presidente dos Estados Unidos, entendeu? Onde ele daria um ano de vida de todos os moradores dos Estados Unidos, né? Ganharia um ano de vida se ele matasse a Makima. Isso é muito interessante, assim, quando se para analisar, entendeu? Enfim, bora pro nosso último e terceiro tópico. A acumulação de capital e a exploração da força de trabalho. No conceito geográfico e econômico, a acumulação de capital é o progresso de reinvestir o lucro para gerar ainda mais riquezas. O lucro é extraído do trabalho não pago do trabalhador. E agora, dando uma linkada com o Chainsaw Man, desde como meio de produção, né, como trabalhador, Dante não é apenas um trabalhador. Ele é um meio de produção porque ele trabalha matando os demônios, entendeu? Então ele acaba entrando na ferramenta do Estado. O valor real gerado por Denji, a segurança pública, ao abater esses monstros temidos, o poder geopolítico é imensamente maior do que a sua remuneração. Geografia social. Denji está totalmente alienado do poder que ele detém. Ele não se vê como um agente de mudança global, ou como um recurso estratégico, mas apenas como um garoto que precisa de dinheiro para sobreviver. Essa alienação é a base psicológica do controle do sistema social capitalista. Principalmente na obra e na nossa realidade não muda, né, gente? Conclusão geográfica é que Chainsaw Man usa a fantasia de monstros e o medo para mapear a geografia do poder capitalista. O mundo é um sistema global onde recursos estratégicos como o Pochita são disputados pelas potências econômicas. O território do Japão é o palco do conflito. Enfim, bora fazer aqui 3 questãozinhas fáceis para ver se você entendeu ou não sobre o assunto, né? Bora começar pela primeira pergunta. Em Chainsaw Man, a disputa pelo coração de Denji representa um exemplo de qual fenômeno geográfico relacionado à economia global? Aí vai ter um item A, um item B, um item C e um item D. Eu vou dar 5 segundinhos para vocês responderem. Obviamente, tá bem fácil. Enfim, gente, não tem problema se tiver errado, tá? O item é um item B. Acho que dá para responder isso sem mesmo saber, né? Ele é muito grande, né? O item B. Mas enfim, bora para nossa segunda pergunta, né? O contrato de Makima com o primeiro-ministro japonês simboliza. Aí vai ter o item A, B, C e D. Enfim, novamente é o item B. Sim, é a transformação do corpo social em instrumento de controle político e territorial. Essa tava bem fácil, né? Mas enfim, a justificativa é porque o controle de Makima com o primeiro-ministro torna a população uma ferramenta de defesa do Estado, entendeu? Enfim, e bora para nossa terceira e última pergunta para finalizar o vídeo, já está enorme, né? A relação entre Denji, o governo japonês, ilustra entre A, B, C e D novamente aí.
Dessa vez é o item C. É a analogia da acumulação de capital, onde o trabalhador gera mais valor do que recebe, entendeu? E a justificativa é porque o Denji é explorado como um meio de produção. Ele arrisca sua vida, gera poder e lucro para o Estado, mas recebe apenas o mínimo para sobreviver, entendeu? Então, esse foi o vídeo de hoje. Fica isso aí, né? Fica essa reflexão de que dá pra explorar muita coisa em obras, tá ligado? Eu mandei essa thumb Neu, tá ligado? Com uns amigos meus. Eles até riram, eles nem... Não é possível, cara. Mas enfim, dá pra ver muita geografia em Chainsaw Man.